Tá legal, perdi a paciência. Pensando. Pode fazer implante, né? Pegou pesado, William. Agora ele pegou Não, pesado. pegou pesado mesmo. Esse cabelão seu aí de Superman, depois que ele volta aí da morte. Eu tava no mercado, não conhecia o cara, nunca vi o cara na vida. Ele olhou pra minha cara e falou: nossa, você parece o Loki, né? Ele falou pra mim: você curte a Marvel? Curto, É uma tá? variante, Nossa, né, do Loki. Isso é uma variante do Né? Loki. Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Felipe. E aqui quem fala é o William. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do Era Uma Vez da Cultura Pop, onde a gente comenta aí sobre filmes, séries, livros e HQs e tudo aí em geral da cultura pop. E o assunto de hoje, cara, é um dos maiores heróis aí da cultura pop, dos filmes aí, alavancou os quadrinhos, né, que ninguém conhecia era um super-herói muito aí do lado, né, categoria B. E após o filme aí, ele explodiu aí na galera, a galera curtiu pra caramba, que é o Homem de Ferro, né? Eu sou o Homem de Ferro. Inclusive reintroduziu, né, o Robert Downey Jr. na mídia, né? Porque ele já tinha sido um ator conhecido, mas estava um pouquinho esquecido por aí, né? E através desse filme ele foi trazido de volta, né, ao grande público, né? Exatamente, não só a carreira dele, mas a história do Homem de Ferro e também do futuro, se é que vem aí o retorno do Homem de Ferro, né? Tanto é que saiu umas artes conceituais aí do Doutor Estranho como Homem de Ferro. A gente tem aquela versão lá de que quase foi realizado o Tom Cruise como Homem de Ferro. Será que vem aí um multiverso? Será que o Tony Stark vai voltar aí com o Robert Downey Jr.? A gente vai comentar tudo aí nesse episódio do Era Uma Vez na Cultura Pop. Então já se inscreve no canal, siga a gente, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para ajudar a gente aí a trazer mais conteúdos como esse. Então, tipo, do Homem de Ferro é um personagem que eu sabia da existência e acho que devo ter visto em algum sebo alguma vez, alguma HQ e ter folheado algo, né? Mas, no geral, ter conhecimento realmente do personagem e ver um pouco mais a fundo foi a partir do filme que saiu com Robert Downey Jr., porque até então era um personagem, como você disse, até tipo... não era do primeiro escalão ali, né? Embora ele tivesse no Vingadores e tal, ele era um personagem um pouquinho mais segunda... É até difícil dizer isso agora, né? Porque ele tomou tanta importância, né? E, ele é mais importante que o patamar do Batman, né? O pessoal pergunta pra uma criança hoje, o que você prefere, Batman ou Homem de Ferro, né? Se você perguntasse pra mim quando eu era criança... que não tinha sido lançado o Homem de Ferro ainda, eu ia escolher o Batman. O Batman era o Batman, Homem-Aranha e o Wolverine. Eram meus três aí, os três favoritos aí. Até que chegou o Homem de Ferro e tirou os três aí. O que é interessante de comentar, né? O início do Homem de Ferro, né? A Marvel, em toda a criação dos personagens delas, ela nunca criou o personagem por acaso, né? Você tem os X-Men, que foi criado com uma ideia de combater o preconceito. O Peter Parker, ele tem aí uma ideia de combater o bullying, né? É o cara nerd que é sempre zoado na escola. E depois também tem a Pantera Negra, né? Que combate o racismo. E tem aí o Tony Stark, a pegada dele foi construir um personagem que nasceu no meio aí da Guerra Fria, né? No ano de 1963, né? Creio que foi após os mísseis de Cuba, né? Teve toda aquele período, né? Então, o Homem de Ferro, a criação dele, né? Que foi pelo Stan Lee, né? O Jack Kirby, né? E mais dois, né? Que é o Larry Lieber e o Tom Heck, que eles criaram um personagem que era um armamentista, né, um dono de empresa que criava armas para o governo. Então ele conversava muito com esse período, né, e daí
pra você construir esse personagem, qual que era a ideia? Era ele passar a desconstrução, né, dessa pessoa e fazer com que ela se transformasse em um herói, né? Então, claro que hoje todo mundo conhece a história do Homem de Ferro, né? Então, na HQ ele é, assim como no filme também, ele é capturado por uns terroristas e ele é colocado aí pra fazer uma arma poderosa. Daí ele junta com o seu parceiro, né, que também foi capturado, e em vez deles construírem uma arma mega potente, né, para os terroristas, eles constroem aí a primeira armadura. E daí é aquela cena, né, que o ajudante dele vai distrair os terroristas, né, para ele completar a montagem da armadura. Acontece também na HQ, né, e esse cara acaba morrendo. E daí começa a jornada do Homem de Ferro. Depois a gente vai contar um pouco do filme, né? A escala como é que foi a escala do elenco do filme. Não haveria ator melhor para interpretar o Homem de Ferro do que o Robert Downey Jr., porque ele é um ator que conversa muito a vida dele, né? O pessoal fala, o Homem de Ferro é o Robert Downey Jr. e a vida dele é muito parecida, né? Não é exatamente relacionado ao Homem de Ferro, mas essa ideia do ator que se espelha e que tem muitas influências, assim, que ele lembra muito do personagem que ele interpreta, né? Tá, nesse caso foi algo feito, acho que justamente com esse propósito, mas no filme Birdman tem isso, né? O Michael Keaton, que interpreta um personagem que no passado fez sucesso interpretando um herói e que no momento está tentando retomar a carreira fazendo um filme mais de arte, digamos assim. E justamente isso é interessante porque o Michael Keaton realmente fez no passado um filme de super-herói, que no caso foi o Batman, e no lançamento desse filme ele estava tentando retomar a carreira com alguns outros papéis. Não que ele tenha sido caído no esquecimento e tal, mas e ele não é um ator ruim também, né? Mas foi só um adendo. É que ele não é um ator que tá em alta, né? Tipo, sim, quando lançou o Birdman, acho que foi em 2014, alguma coisa assim, os Vingadores estavam em alta, né? Então ele tava meio que esquecido no público geral. Claro que ele sempre vai ser lembrado aí pelo Batman, né? Mas sim, é muito legal essa analogia aí que você fez. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're Birdman. E daí, falando um pouco do Tony, né, criado aí nas HQs, ele, antes de ser capturado, eu acabei pulando aí, mas ele tem todo o conflito com o pai dele, né, e daí a mãe dele é uma pessoa que ele tem uma relação um pouco melhor, ele tem problemas com as mulheres, com bebida, né, então ele é um cara que sempre achou melhor lidar com a máquina, né, a tecnologia, porque é uma coisa que ele consegue aí manipular melhor, né, resolver melhor os problemas da máquina do que com as pessoas, né, então ele sempre preferiu a tecnologia. E daí falando sobre a construção do visual do Homem de Ferro, ele era todo cinza, né, e quando ele começou a combater essa parte do crime e tal, aquele visual cinza lembrava muito a guerra, né? Então o pessoal ficava assustado. E daí que ele teve a ideia de pintar ela de dourada, ainda não tinha as partes vermelhas, mas o dourado, né, o amarelo, o significado de cor tem muito a ver com alegria, né, o sol, né, alguma coisa relacionada assim. Então trouxe uma visão diferente para as pessoas ali. Então o Homem de Ferro, ele começou a ter essa aparência aí mais voltado para o amarelo. E daí já em 63, na criação dele, ele se une aí com os Vingadores, né, que foi aí um sucesso também para enfrentar o Loki, né? Então você tem aí uma conversa legal entre a HQ e o cinema também, que eles fizeram essa adaptação bem fiel. Interessante também você ver a referência, as analogias dele, tipo, em paralelo com o Batman, né? Porque os dois têm essa pinta de playboy, milionário, que não tem um poder de fato, e o que ele consegue, o que permite ele combater o crime e ser um herói,
é de fato o dinheiro e a inteligência, né? O Batman como um detetive, muito estrategista, etc. E o Homem de Ferro, o Tony Stark, um cara que é um gênio, capaz de criar máquinas que dão suporte para ele combater e tá protegido nesse enfrentamento ao crime e tal, né? E você percebe aí que eles trabalham, tanto é que saiu o filme, né, Batman vs Superman e Guerra Civil, né, o pessoal falou, caramba, é igual, né, é o bilionário que tem trauma pelos pais contra o patriota, né, o símbolo de esperança, né, que seria o Capitão. Sim, e o Superman. Então tem uma relação aí. Por mais que eu vejo assim que a DC e a Marvel tem personagens muito parecidos, até no visual e até nos superpoderes, eles trabalham a situação completamente diferentes, né? Por isso que eu não acho nenhuma melhor do que a outra, né? Ou será que não? A gente pode falar isso em alguns vídeos futuros aí, sobre a diferença de Marvel e DC. Mas voltando aí, concluindo aí o arco do Homem de Ferro, né? Depois que ele faz a Mark III, aí sim ele coloca as partes vermelhas, né? Que daí já é o visual clássico que a gente conhece e foi adaptado pro cinema. E daí teve várias aparições do Homem de Ferro, né? Tanto em animações, teve séries também animadas, né? Teve até anime, né? Começando aí em animações, né? A gente teve em 66, né? A primeira aparição do Homem de Ferro. Teve um filme do Homem de Ferro também, que era um astronauta, né? Não que é um astronauta, mas o visual dele é total, assim, esquisito, né? Parece um astronauta. E parece que faltou dinheiro aí pra fazer esse filme. E, bem, mas pulando aí pro que interessa, né? Foi o Homem de Ferro 1, que foi aí uma virada sensacional, né? Nos filmes de super-heróis. Claro que o impacto dele não foi tão gigante que nem o Avengers, mas ali a Marvel já mostrou que ela domina aí o universo dela e ela sabe o que ela estava fazendo ali. Sim, ela já foi o pontapé inicial, né? Tipo, sim, já tinham filmes marcantes dessa seara de filmes de super-herói, mas ele foi basicamente o marco inicial e a partir dele foi pautada toda a história que foi construído ao longo de vários filmes e culminou no Vingadores Ultimato, né? Sexta-feira, faz um favor e ativa o protocolo Porta do Celeiro. Sim, chefe. Bem, então 2008 a gente teve o primeiro aí filme da Marvel, né? E o que é interessante, né, que o Jon Favreau, ele viu o potencial no Robert Downey Jr., né? Antes o pessoal queria a distância dele, né? Não apostava muito no Robert, né? E falando um pouco da história dele, né? Ele já cresceu aí meio que já na fama, né? O pai dele era diretor, só que o pai dele tinha alguns problemas aí com drogas e tal, com álcool. O Robert Downey Jr., né? Tem uma relação aí meio complicada com ele, né? O pai dele oferecia droga pra ele quando era muito novo. Mas mesmo assim o Robert, essa parte não sabia, não. Só que o Robert, né, sempre foi um cara talentoso, tanto é que ele foi indicado aí pelo Chaplin, né, ao Oscar, né? Ele fez um filme aí do Charlie Chaplin. E também, depois dele passar por vários problemas, ele teve aí uma situação que até tem a história, né, tava ouvindo um podcast que é a história do cheeseburger, né? Que ele foi no McDonald's, não sei se é do McDonald's, mas ele foi comprar um cheeseburger e daí ele tava com tanta droga no carro assim, e ele foi comer o cheeseburger, ele falou, meu, que cheeseburger mais ruim. Tipo, ele não tava tava em outro mundo, né? Tipo isso, daí que ele se tocou. Teve um insight aí que ele jogou todas as drogas no mar. E daí tanto é que tem a cena
do Homem de Ferro, que quando ele sai da caverna, né, ele consegue sair daquela prisão, a primeira coisa que ele pede é um cheeseburger. Então ele pediu pra colocar isso como referência aí a sua grande vitória, né? Então por isso que a história do Homem de Ferro casa bem com a história do Robert Downey Jr., né? E depois dele passar por várias situações, ele foi preso e tal, ele começa a se ressurgir. Peraí. Rapidinho. Peraí que vou ter que pôr o fone, porque a bateria do foninho acabou. E daí o Robert Downey Jr. começa a ressurgir aí, tanto é que ele quando ele fez aquele filme lá, Trovão Tropical, que é um filme de comédia, não sei se foi depois do Homem de Ferro ou antes, né? Ele foi indicado ao Oscar de novo pelo ator coadjuvante, né? E que eu achei incrível, né? Que é um filme total de comédia, e ele foi indicado ao Oscar. Surpresa! Eu tô vendo você! Opa! Por aí, Inclusive foi o Oscar que o Heath Ledger ganhou aí como Coringa, né? Infelizmente a gente perdeu ele. Bem, daí na escala dos atores, né? Como ninguém queria o Robert Downey Jr., né? Teve cogitação aí de até colocar o Tom Cruise como Homem de Ferro, cara. Imagina como é que seria o Tom Cruise aí no filme do Homem de Ferro, nesse universo Marvel, né? Eu até boto fé, hein? Vai saber, né? Tipo... Ele não é nem herói. Ele não é... Eu... Não dá. Ele nem sabe voar. Eu sei voar, tá? Eu sei voar. Notícia de última hora. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. O cara gosta de correr em todo o filme, né? Acho que ia ter uma cena aí dele correndo aí, com a armadura. Ia ser estranho o Homem de Ferro correndo, né? No mínimo, né? Mas tem aí uma possibilidade, né? No multiverso aí, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, que eles poderiam trazer o Tom Cruise aí nesse universo aí como Homem de Ferro. Mas daí continuando, né, ele teve uma das curiosidades sobre o filme aí também, sobre a armadura, né, como ele estava testando, né, os efeitos especiais, acho que o Transformers ajudou bastante também na parte de CGI, e se assiste até hoje, cara, o visual do Homem de Ferro 1 é bem impactante, né, é bem legal até hoje. Sim. E eles tiveram que fazer um molde, né, do corpo do Robert Downey Jr. para testar as armaduras e tal. E eles criaram a réplica, né, de todas as armaduras, né. No começo eles tinham que andar montado em cima, né. E até que eles, em algumas cenas, né, como o ângulo da câmera pegava da cintura para cima, né, eles utilizavam a armadura só da parte do peitoral para cima. E para baixo da cintura aí, da parte da barriga, eles utilizavam o CGI. Isso facilitou eles utilizar esse método até o Ultimato e os últimos filmes da Marvel. E daí até que eles lançam o Homem de Ferro 2. O segundo filme eu acho ele até... Eu não acho ele melhor, mas eu acho que cada Homem de Ferro tem aí um lado bom, vamos dizer assim. O Homem de Ferro 2 é uma pegada mais comédia, mas tem vários elementos ali, de tipo, trazer o martelo do Thor, trazer o escudo do Capitão América, já mostra que a Marvel tava dando um passo à frente de trazer um universo ligado que não tinha funcionado até então, né? Sim, tivemos algumas trocas ali também, né? O ator que interpretava o Máquina de Guerra trocou. Que arrependimento, né? O cara deve estar até hoje. Até o fim do filme, né? Até o fim da história, até o momento, né? Uhum. Mickey Rourke tem uma parte, faz o vilão desse filme, também que é um baita ator também que eu curto. Que é o ex-lutador, né? Que ele faz o chicote, né? Sim, sim. Inclusive o Jon Favreau, quando ele falou... Quando gravou o filme, ele falou que tinha até um pouco de medo do ator, assim, não era muito bom de se lidar. Mas
E uma das curiosidades também sobre o Homem de Ferro 2, aquela cena que o Homem de Ferro cai no palco, né? Tá tocando AC/DC, né? Uma cena bem famosa do Homem de Ferro. Né? O Jon Favreau teve essa ideia quando ele tava num show do AC/DC, né? Tava tocando lá, daí ele imaginou, cara, imagina o Homem de Ferro descendo, e daí ele fala, imagina o Homem de Ferro chegando com a armadura, e a armadura vai saindo dele, ele tá com um terno estilo James Bond, e foi aí que ele teve esse processo de criação para essa cena, né? Tava assistindo a versão comentada do diretor, e é legal você pegar aí esses pequenos detalhes, né? Que tanto o Robert Downey Jr., que tem a cena do cheeseburger, que são detalhezinhos de coisas pessoais da produção, né? Dos bastidores que eles colocaram no filme e deixam uma coisa mais real, né? Sim, aí deixa a gente até um pouco mais simpatiza um pouco mais com o filme, né? Porque são elementos mais humanos, né? Traz ele mais para nossa realidade, entre aspas, né? Mas faz você se sentir mais próximo, ver que ele é uma pessoa comum, né? E tipo, um dos diferenciais, assim, diferenciais no sentido de ser, não digo como um elemento de qualidade a mais, mas um elemento diferencial em relação a, sei lá, 99,9% dos outros personagens do mundo de heróis, é que o Homem de Ferro é um personagem que desde o início você já tem conhecimento da sua identidade secreta. Ele não é um que tenta esconder quem ele é. Ele Exato. é o Homem de Ferro em tempo integral, na verdade. E tanto é que uma das coisas inovadoras, né, do filme, né, que ele chega no final, e eu lembro quando eu tava assistindo, né, ele não vai falar que ele é o Homem de Ferro, né, e daí ele vai e fala, eu sou o Homem de Ferro, e quebra tudo que a gente assistiu até então, né, porque filme do Homem-Aranha, filme do Batman, não, a identidade secreta é tudo, você guarda, né, uma coisa sagrada pro herói. Tanto é, mas por fim a casa dele explode no terceiro filme. Hoje é o primeiro dia do que resta da sua vida. Vai! Mas também ele dá um endereço e fica... Provocou. Então, ele fica meio em choque. Mas enfim, daí depois do segundo Homem de Ferro, teve aí daí foi a virada de jogo mesmo, quando o Robert Downey Jr. explodiu. Daí ele foi o ator mais bem pago, que foi o Vingadores de 2012, né? O famoso The Avengers, Os Vingadores. E daí era uma ideia nova, né? Assim, que a Marvel... foi lá e testou e deu certo, né? Que é juntar todos os heróis, né? Lembro que tinha dúvida, né? Nossa, como é que vai ser, né? O Homem de Ferro, por mais que é uma história fictícia, ele é uma coisa mais pé no chão, né? Armadura, tecnologia, enquanto Thor é magia, é mitologia nórdica. Como é que vai funcionar esses universos? E a Marvel, além de juntar todos eles, eles deixaram muito mais orgânico, né, a relação entre eles, né? Não deixaram uma coisa tipo... profissional, né? Como se fosse uma relação de uma equipe que se relaciona unicamente para resolver um problema, né? Você vê o relacionamento se dá até a nível de briguinhas que você costuma ver entre amigos, né? E pessoas, desentendimentos, rixas assim, mas... que traz isso para um nível mais humano, né? Um nível de relacionamento quase real, sabe? Exato, e os personagens têm intrigas, né? O Hulk eu tinha em mente assim, nossa, ninguém pode encher o saco do Hulk, né? E daí o Tony Stark vai lá e dá um choque nele, como piada. Isso causa um impacto, né, no público que nunca viu esses personagens juntos, né? E foi sensacional aí. Bem, depois de Avengers, né, a gente teve Homem de Ferro 3, que eu curto bastante, tem gente que não curte, principalmente por causa do Mandarim, né? Tanto é que eles refizeram o Mandarim, ainda bem, né? Porque aquele Mandarim falso não tava dando certo. E esse é um dos elementos que eu não gostei, que me fez não gostar desse filme. Tipo,
a ideia do Mandarim ser um terrorista, etc, etc, até que eu achei bacana quando eu vi os trailers e tal. Mas a execução e quando eu vi que ele era só um ator e tudo mais, o que poderia ser um plot interessante, mas eu não sei se foi a forma como eles apresentaram ou se a ideia não tinha como dar certo. É um plot que ninguém quer, né? Né? É uma coisa desnecessária. A gente pensava que ia pra um outro caminho mais interessante, tanto é que eles falaram, não, esquece isso daí, ele é só um ator, né? Acho que tem uma cena pós-créditos, inclusive, que menciona alguma coisa a respeito, né, do Mandarim. Sim, tem real um bônus Mandarim, né? que ele fala que o Mandarim verdadeiro ainda não foi revelado, alguma coisa assim. Então Sim. a Marvel falou, não, peraí que ainda vai chegar, depois de 10 anos, né, praticamente aí. Depois de 10 anos. 8, né? 2013 pra 2021. Daí, enfim, a gente teve Avengers 2, que não foi um sucesso. Assim, foi um sucesso estrondoso, mas não como o primeiro. E claro que a gente teve as duas obras. 3, né? Ele fez participação em Guerra Civil, fez participação também no Homem-Aranha aí, De Volta ao Lar. E fecha a sua jornada aí em Guerra Infinita e Ultimato, né? Com uma das melhores armaduras com nanotecnologia, né? Porque mudou completamente a forma dele, porque até então você via a armadura sendo sempre acoplada, ele teve que chamar ela de algum lugar e ela vinha pra... O processo era um pouco mais trabalhoso da transformação e deixava ele até um pouco mais vulnerável, né? Depois desse momento, inclusive isso é utilizado na luta dele com o Thanos, essa questão, né, da armadura ir se montando, ele remanejando partes de uma armadura para sobrepor e cobrir aquela área que foi quebrada por um golpe do inimigo, etc. Deu uma dinâmica legal essa questão da nanotecnologia. E então, cara, e se você perceber, desde a primeira armadura até a última, ele nunca se veste, é sempre uma inteligência artificial ou uma pessoa que veste ele, tão folgado que é o Homem de Ferro, É que né? você vê, um dos elementos fortes na personalidade dele é essa questão egocêntrica, né? Que ele é uma não pessoa se vestir. bem autocentrada, né? O Thor também, né? Só soltar o martelo pra cima que vem a roupa dele, né? Magicamente. Mas, e daí a gente tem a cena de encerramento que conversa aí com a última frase do primeiro filme, Eu Sou o Homem de Ferro. Ele encerra aí a sua jornada de uma forma sensacional aí, que o cinema explodiu aí, né? Virou um estádio de futebol aí, ficou sensacional. Mas e o futuro, cara? Você acha que vai voltar o Homem de Ferro? Você acha que o multiverso vai trazer de alguma forma aí? É interessante que trouxesse, né? Tipo, eu sinto falta até do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Mas não seria coerente com o que eles estão construindo trazer o mesmo personagem, né? Talvez vindo de outra... Não sei, né? Talvez, como você disse, né? De uma realidade alternativa ali dentro, por conta do multiverso, ou até colocando alguém que vestisse o manto do Homem de Ferro, algum outro personagem como Coração de Ferro, que eu vi alguns comentários assim por aí, eu não sei quão... Tem um Rapaz de Ferro também. Ideia. Sim, tem coisas ali que eles podem trazer. E essa ideia de deixar até esse gostinho, essa vontade, essa saudade, é interessante para enriquecer até a mitologia do personagem, né? Exato. E é legal ele dar um espaço para os outros personagens ir crescendo, porque ter como trazer tem, né? A Gamora trouxeram aí, o Loki trouxeram também, e tudo na pegada do multiverso, né? Sim. E se você for ver se o Aranhaverso, né? Aranhaverso não, Homem-Aranha 3, que não sabe se ainda vai trazer o multiverso, né? Tomara que traga, e tanto é que o logotipo deles, né, faz uma brincadeira aí com o Aranhaverso. Tomara que eles conversem, né, futuramente, se for aí um Vingadores 5, que for juntar aí todo mundo contra um super vilão, por exemplo, um Galactus da vida, um Doutor Destino, provavelmente eles vão puxar aí o Capitão América e o Homem de Ferro aí, e juntar com os novos Vingadores, que seria sensacional também. Sim, né? E o que você acha do futuro do Homem de Ferro? Você acha que tem condição aí de voltar aí para o universo Marvel,
Você acha que o Robert Downey Jr. vai voltar aí nos futuros filmes dos Vingadores? Deixa aí no comentário, já deixa seu like também, se inscreva no canal, porque a gente tá trazendo bastante conteúdo aí nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham curtido e até mais. Falou!